O cientista político Christian Lobauer e o professor e filósofo Vladimir Safatli falaram com a gente sobre pessimismo e política. Vamos ver. Se você votar branco ou nulo, pessoal, o teu voto não é válido. Você não está participando do jogo. Eu tive duas passagens pela política. Uma como secretário municipal, em 2005, da cidade de São Paulo. Na ocasião, o prefeito era o José Serra. E depois eu fui fundador de um partido político, Partido Novo, e fui dirigente do partido e candidato à vice-presidência da República em 2018. Então, essa experiência me traz a seguinte conclusão. A política é absolutamente necessária. A alternativa à política é a violência. Portanto, não há alternativa. Agora, a política pode ser sempre aperfeiçoada. E isso se faz através das instituições. Eu sou um professor. E sou com muito orgulho. Eu nunca quis deixar de ser, né? Eu acho que é um espaço de reflexão, um espaço de aprendizado, quer dizer, a gente aprende muito dando aula. Quando eu fui candidato, havia uma questão diferente, que era o governo Bolsonaro. Então eu achava que a gente tinha que fazer de tudo para colaborar para que esse governo caísse. Então essa foi uma das maneiras que eu encontrei desse processo, de colaborar nesse processo. A ordem social é definida pela política. Sem política é o caos. Então, apesar da dificuldade que é você construir as instituições e aperfeiçoar a política, é melhor assim do que sem ela. Eu acho que tem dois aspectos que são importantes para entender a política brasileira. O primeiro é o personalismo, a ideia de que as pessoas são mais importantes do que as instituições, ou do que os partidos, ou do que as ideias, que é muito forte no passado e no presente. E a outra é o patrimonialismo, que é a ideia de que é a divisão muito não clara do que é o limite do Estado e do que é o limite do privado. No Brasil, o patrimonialismo é muito presente. O sujeito vai para o governo e trata aquilo como se fosse dele. E isso é um problema profundo que tem no Brasil. Não existe o espírito público. Eu acho que a esquerda, como modo de organização das lutas, ela tá morta, né? Mas é importante lembrar que na vida se morre várias vezes. A esquerda ela é baseada em dois valores centrais: igualdade radical e soberania popular. Igualdade radical em todos os campos das nossas formas de vida. O campo do desejo, do trabalho, da linguagem. E soberania popular, ou seja, a ideia de que não é a representação o elemento que organiza mesmo o espaço do político, mas é a presença cada vez mais direta das dinâmicas populares de decisão e de deliberação. A ideia de que o cidadão tem, de que ele tem que pedir coisas para o representante em troca do voto, ou do representante eleito, de que ele tem que devolver coisas para o eleito, coisas materiais, né? Isso é uma ideia muito presente na política brasileira. A ideia de representação das ideias, representar a política fazendo políticas públicas de benefício coletivo, isso não está claro na cabeça ainda das pessoas. A política ela precisa saber lidar com essas forças exteriores ao campo eleitoral, ao campo parlamentar, certo? Ao campo da representação parlamentar, porque essas forças elas dão dinâmica, eu diria, de mudança e de abertura de questões dentro do campo político. Pois então, a gente teve aqui dois exemplos excelentes, né? Duas pessoas que, do ponto de vista do gradiente ideológico, operam em posições distintas, né? O Safatli, como ele mesmo fala, é reconhecidamente alguém à esquerda, né? E o Christian Lobauer, alguém que foi um dos fundadores do Partido Novo e que está ali no que alguém podia chamar assim, de centro-direita, liberal, na realidade um liberal, né? E é interessante porque, primeiro, nenhum dos dois fala que está desacreditado da política, né? O Lobauer diz uma razão. Primeiro porque dizer isso normalmente soa niilista. Porque, como bem diz o Lobauer, além da política você só tem a violência. Não há alternativa. Portanto, não há alternativa, como ele bem diz. Então, imaginar que existe uma alternativa fora da política
Por exemplo, eu posso chegar à conclusão que a política não me interessa na minha vida, que eu não acredito na política e tal, e eu vivo minha vida ali dentro das coisas que eu faço, na minha família e tal. Outra coisa é falar da sociedade como um todo, certo? Não tem saída fora da política, porque a política é a forma que a gente encontrou de resolver os atritos estruturais entre pessoas e instituições no corpo social. Nesse sentido, é um perigo, então, desacreditar na política. Esse pessimismo na política é perigoso. Por isso que nenhum dos dois faz uma afirmação aberta e clara de descrença na política. Sem dúvida nenhuma, como tanto Lobauer quanto Safatli demonstram, são duas pessoas que têm uma análise consistente, cada um de um ponto de vista da política no Brasil, experiência com isso, de certa forma, e entendimento das contradições da realidade política, portanto não são, digamos assim, otimistas alegres em relação à política. Eles reconhecem que, ao mesmo tempo, não tem saída fora da política, que é, na realidade, o maior trunfo dos políticos. É o maior trunfo. Você acha que está ruim comigo? Experimente semigo, certo? Experimente como seria sem nós aqui. E é isso aí que a gente tem para hoje. Quem é mais pessimista, a esquerda ou a direita? Olha, essa é uma excelente pergunta. Eu diria a priori, a esquerda costuma ser pessimista com o sistema capitalista, o mundo contemporâneo, mas otimista em termos de visão de ser humano. No sentido que o ser humano tem potência para transformar esse momento negativo, digamos assim. À direita, a gente pode dizer que existe um elemento de pessimismo com relação ao ser humano, o que pode gerar, inclusive, investimento em modos autoritários de política, justamente por achar que o ser humano não é capaz de fazer muita coisa, então isso descambar para modos autoritários de política. Mas, ao mesmo tempo, se você pega, por exemplo, o espectro liberal, né, que está à direita, hoje em dia, mas não necessariamente quando surgiu, são muito otimistas. Alguns liberais são tão otimistas em relação à possibilidade do mercado fazer a vida ficar melhor, nesse sentido. Então, o mercado melhora, as pessoas são capazes, elas realizam, e aí tem um otimismo bastante forte nesse vínculo. Então, não é uma coisa evidente, assim, dizer qual dos dois é pessimista ou não.